E a pedido de muitos, vim apresentar a vocês a sexta parte dessa incrível obra, simplesmente sensacional, com uma história magnífica. Peço humildemente a quem ainda não faz parte da nossa família para se inscrever e estar fortalecendo. E é claro, se gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí e mete aquela bala no like. Depois de dar os seus chiliques por tentar conversar com o protagonista e não ter conseguido, Yeosu fica completamente desolada, resmungando que isso era muito irritante. A garota grita muito irritada, dizendo que não acreditava que realmente ficou obcecada desse jeito naquele garoto, e que simplesmente não dava mais para suportar isso tudo. E com Kang Yeosu extremamente triste do lado de fora, só se dava para ouvir os gritos da garota, dizendo ao prota que ela realmente sentia muita falta do mesmo. Porém, nesse momento, enquanto a loirinha ligava desesperada para o prota, o mesmo estava sonhando tristemente com Seyun. E Seyun toda desolada no canto de seu quarto, refletindo pra caramba que na verdade Suhu sempre fingiu que não, mas ele realmente sentia muito a falta da mãezinha dele. Em meio a todos esses pensamentos na mente da garota, começa a passar várias e várias lembranças de quando Suhu era ainda apenas um pequeno garotinho, e de suas memórias aparece o pequeno Suhu em sua frente, perguntando a mesma se por algum acaso ela tinha visto a mãezinha dele. Os dois tinham ido até uma mercearia para perguntar à atendente se ela tinha visto a mãe de Suhu, mas a mesma apenas mandou eles esperarem, pois ela tinha certeza que a garota voltaria mais tarde para casa. Depois foram até o mercadinho, mas até mesmo o dono do mercado ficou surpreso, perguntando de volta se a mulher ainda não tinha chego em casa. Tentando consolar o pequeno Suhu, o cara pergunta por que o pai do mesmo não estava atrás de sua mãe, e que na verdade ele sempre estava bêbado, jogado pelos cantos. Mas também teve as pessoas ruins que desfizeram do coitadinho do garoto. Afinal, teve uma mulher até mesmo que disse que nunca viu a mãe dele, então nem adiantava ficar perguntando pra ela. Outro cara até expulsou o pequeno prota de sua loja, dizendo que todo esse chororô do garoto traria muita má sorte para suas vendas. Algumas pessoas expulsavam o coitado, mandando ele parar de ir em sua loja, e até mesmo diziam a ele para não ficar enchendo o saco, e ao invés disso fazer uma denúncia de desaparecimento na polícia. Nesse dia em específico, enquanto eles estavam saindo da lojinha, o pai de Suhu aparece na frente deles, e Seyun até pensou que ele estivesse ali para os ajudar, mas deixando o pequeno Suhu tremendo de medo, ele apenas disse que já falou várias vezes que não queria mais ver a cara do garoto, e que aquilo ali não era um filme. Em seguida, ele simplesmente enfiou um tapão na cara do coitado do garotinho, mandando mesmo para muito longe, sem entender o porquê de tudo isso. Irritado, o cara grita para Suhu que na verdade ele só estava fazendo propaganda dessa situação para toda a cidade, e não entendia o porquê o garoto estava procurando por uma mulher que abandonou seu marido e filho. Para magoar ainda mais o coitado do garoto, ele diz que não quer mais vê-lo fazendo isso, caso contrário também iriam abandonar para todo sempre. Mano, isso me cortou o coração, pô, cê é doido. Voltando para o presente, a garota reflete com os olhos cheios de lágrimas que ela realmente deveria ter contado tudo para Suhu, mas não contou. Ela também estava com muito peso na consciência porque ela tinha mandado ele voltar a comer leite em pó para que voltasse a ser rechonchudo. Depois de ficar pensando nisso por um longo período de tempo, a garota fica completamente triste e desolada sozinha em seu quarto. Enquanto isso, no quarto do protagonista, que ainda estava dormindo, seu celular não parava de tocar um minuto e já tinha pelo menos 32 ligações de Kang Yeosu. Por causa do som de seu telefone, o garoto acaba acordando e começa a procurar por Seyun ali em seu quarto, mas realmente não encontra a garota. Se espreguiçando, o garoto resolve acender a luz e se pergunta também desde quando o Seyun já tinha ido embora. Afinal, estava bem cedo na realidade. Com um baita sorrisinho no rosto, ele diz em pensamentos que realmente já estava com saudade de Seyun e que mal podia esperar para encontrá-la novamente. Com isso, ele resolve voltar a dormir, refletindo que poderia ver ela o quanto quisesse pela manhã, e por isso precisava ir de naninha. E rindo apaixonadamente, ele ainda reflete dizendo que, dormindo novamente, iria amanhecer bem mais rápido e poderia então encontrar a sua gata mais cedo. Porém, apesar de ele ter dormido empolgado, no dia seguinte, a atitude de Seyun foi completamente inesperada e Suhu ficou completamente surpreso com isso. Afinal, ela mesma é quem fez Suhu prometer de dedinho que não iria mais fugir dela, indiferentemente do tanto que as coisas ficassem estranhas a partir daquele ponto. Mas após tentar falar muito com ela, Suhu não conseguiu. Afinal, era como se a garota tivesse sumido, pois ela nem sequer atendia mais as suas ligações. Ele só recebeu uma resposta dela depois de 4 horas e resmungou que na realidade era como se isso fosse um milagre, pois pensou que ela nem sequer iria responder mais. Quando a loirinha viu o prota agindo daquela maneira, como se estivesse ansioso por algo, o que não era normal, ela achou muito estranho. Raihan fica se perguntando o que estava acontecendo com Suhu e que pensou que ele estivesse super bem com Seyun, mas aparentemente eles estavam tendo alguns probleminhas. A verdade mesmo é que Seyun tinha retomado a sua personalidade de antes do dia em que ela foi visitar o protagonista, exatamente quando ela se afastou dele. Depois de alguns dias, ele não podia mais deixar isso acontecer, então chamou a garota para o terraço da faculdade e poderiam conversar um pouco a respeito de tudo isso. Assim que se encontraram, o protagonista perguntou a ela se isso tudo realmente tinha afetado a garota, mas ela, curiosa, apenas perguntou de volta sobre o que é que ele estava falando. Então o protagonista responde que eles tiveram o caso e que talvez a realidade disso tenha afetado Seyun, e por isso agora ela estava se afastando dele novamente. Ainda resmungando pra caramba, o protagonista diz que foi ela mesma quem prometeu primeiro e quem disse que não queria que eles se separassem novamente. Sem muita expressão em seu rosto ou esboçar alguma reação, a menina dispara ao protagonista que ele tem razão e que na verdade ela bebeu muito na noite passada. E para quebrar ainda mais o garoto, ela diz ao mesmo em seguida que na realidade
ela sentia muito mesmo por tudo isso. Então Seiyu, meio triste, pede ao protagonista para que ele lhe desse algum tempo, e assim ela se sentiria confortável novamente em trocar algumas ideias com ele. Ao ouvir aquilo, Suhu nem sabia o que dizer, então apenas ficou quietinho olhando para a cara da garota sem dizer absolutamente nada. A seguir, ela se põe a sair dali, dizendo que já estava de partida, e ainda alerta o protagonista, dizendo ao mesmo que ele não deveria perder tanto tempo, pois já estavam perto do fim do trimestre. Mas meio irritado, o protagonista pergunta a Seiyu se ela pensava que o mesmo não a conhecia, e que na verdade, ela simplesmente não agiria de uma forma tão estranha assim, sem mais nem menos. Em seguida, com muita convicção, ele pergunta a garota o real motivo dela ter tratado ele tão mal dessa maneira. Mas o que faz a garota realmente parar e dar um baita suspiro bolado é ouvir Suhu perguntando a ela se por algum acaso ele tinha cometido algum erro na realidade. Seiyu responde ele dizendo que não foi culpa dele e que o mesmo não deveria se sentir culpado assim, e que estavam na metade do ano, então ela queria mesmo se concentrar nas aulas. Deixando o coitado do garoto completamente sem palavras, ela ainda diz ao mesmo que esperava no fundo do seu coração que Suhu realmente entendesse ela. Vendo ela partir ali em sua frente, Suhu começa a resmungar em pensamentos que era como se tudo que eles tivessem vivido até agora e todas as declarações nunca nem sequer tivessem existido de verdade. E de uma hora para outra, simples assim, ela saiu e deixou pra lá tudo o que eles viveram, revertendo tudo para o que era antes. Enquanto Seiyu descia as escadas, a garota fica relembrando das coisas que Suhu acabara de lhe dizer, incessantemente. Com um olhar extremamente triste, a garota começa a refletir que o menino estava certo, e que na realidade, realmente existia um motivo a mais além de tudo isso. Os sussurros e olhares das pessoas do departamento de artes culinárias desde que Suhu havia voltado da marinha. A galera cochichava dizendo que Seiyu finalmente ia derrotar Minjai com a ajuda de Suhu e participar dos campeonatos nacionais que ela sempre quis competir. E algumas meninas bobas da sala da garota comentavam que na verdade isso seria mais como o time de Suhu do que o time de Seiyu. A verdade de tudo é que os pequenos boatos sobre eles formarem um belo casal ou alguma coisa do tipo nunca nem sequer tinha incomodado Seiyu. Mas cozinhar sempre foi a maior paixão da garota, e ela realmente sabia que não era tão boa quanto Minjai ou Suhu. E ela no fundo gostava de Suhu, porém não superava sua sinceridade e paixão pela culinária. E quando ela enfim ganhar essa competição, não gostaria de ficar ouvindo de que na realidade ela só ganhou por causa de que teve a ajuda de Suhu. Mas também o Mijão vivia provocando a coitada da garota, dizendo que ela não era pária para o mesmo, e que estava dizendo isso porque se preocupava muito com ela e não queria humilhar ela assim. Ali Seiyu estava decidida que só queria ganhar de Minjai dessa vez com suas próprias habilidades, sem precisar da ajuda de ninguém. E apesar de realmente gostar muito de Suhu, a garota sentia muito por ter que fazer ele se sentir dessa forma. Não era mais fácil você simplesmente conversar com ele? E quanto a Suhu, o tempo nas forças militares o fortaleceu demais a sua mente, portanto, ele pensou que nada mais pudesse afetar e deixá-lo mal. Porém, naquela noite o garoto tinha passado do ponto e acabou bebendo além da conta. A mina simplesmente acabou com o psicológico do cara, pô. Com o prota pra lá de Bagdá, alguém chega brigando com o mesmo, dizendo que já estavam na metade do semestre e não conseguia entender o porquê ele estava tão bêbado assim. Kang Yeosu diz ao prota que ele estava ignorando as suas ligações durante todos esses dias, mas agora ele estava com algum tempo para tentar se embebedar daquela forma. Irritadíssima, a garota pergunta ao protagonista como foi que o mesmo pôde fazer isso com ela, e na realidade quem ele estava pensando ser para fazer isso. Chorando demais, ela grita perguntando a Suhu como é que o mesmo teve a capacidade de deixar ela tão infeliz da forma que ela estava, e que na verdade ela era a grande Kang Yeosu. Nesse momento um silêncio toma conta de todo aquele corredor, e o protagonista apenas fica olhando para a cara de Yeosu sem dizer absolutamente nada para a garota. Em seguida eles boçam um sorrisinho em seu rosto, corado por conta da bebida. Então pergunta para Yeosu se ela na verdade nunca o deixou infeliz. Então ele simplesmente passa do lado da garota e manda ela parar de gracinha e sumir da frente dele, pois o mesmo estava muito sem paciência para isso. Mas ao ouvir isso, a garota fica completamente sem palavras e sem nem saber o que dizer ao protagonista, e apenas fica caladona ali. Então Suhu ainda completa dizendo que ela não precisava e nem devia mais procurar por ele novamente, pois isso só iria deixar ela muito pior. Nesse instante, a garota se ajoelha no chão e começa a implorar pelo perdão do protagonista, dizendo que sabia que estava errada e que se arrependia muito pelo que fez a ele, naquela noite que estava na casa de Minjai. A garota começa a implorar novamente pelo perdão do prota, e ainda pede ao mesmo para que voltasse a gostar dela como ele gostava antes de ir para as forças militares. E Suhu apenas olha de volta para ela sem entender como reagir a essa situação completamente desastrosa. O garoto então se vira para ela, perguntando se a mesma confirmava estar errada, e pergunta também se ela realmente estava se desculpando com ele, e ainda pede para ela repetir o que tinha dito no final, perguntando se ela realmente pediu para que ele voltasse a gostar dela como antes. Olhando a tristeza no rosto da garota, ele pergunta a ela se a mesma realmente pensava dessa maneira. Em seguida, com um olhar extremamente triste, ele diz para a garota que ela só estava se desculpando para acariciar o seu ego, e que se ela quisesse se desculpar, já tinha feito isso há muito tempo. Então novamente o protagonista se vira dizendo a Kang Yeosu que ela não deveria ficar falando isso, pois não era bom para ela, e que a mesma deveria mesmo ir embora. Mas deixando o garoto completamente surpreso, Yeosu segura a blusa do menino, dizendo a ele para que esperasse, por favor, pois ela realmente estava sendo sincera com ele. Mesmo a garota implorando por atenção, o protagonista diz a ela que já falou mais de 1000 vezes que não estava com paciência para isso naquele dia. Suhu ainda acrescenta que ela estava sendo teimosa e que ela estava apenas com raiva e envergonhada, porque um cara que ela menosprezava agora estava ignorando
namorando a mesma. E Yeosu responde que ele está certo, e que no começo ela realmente queria fazer ele se apaixonar de novo por ela, e que estava obcecado pelo mesmo, querendo ter ele de volta para si. Yeosu também diz que pensou que Suho estava determinado demais em evitar ela, e que agora não vai culpar mais o Min-jae por ter feito aquilo, pois na realidade era só uma desculpa para não se sentir culpada. Ainda chorando, a garota diz ao protagonista que usar o trauma de infância do mesmo foi cruel, e que sentia muito mesmo do fundo de seu coração. Então Suho, em um suspiro, dá um tapa na mão da garota, e dispara que realmente aceita desculpas dela, mas que a mesma deveria sair dali o quanto antes. E deixando a garota agachada ali na porta de sua casa, o protagonista simplesmente bate a porta na cara da garota. Com os olhos cheios de lágrimas e sua maquiagem borrada, a garota apenas fica ali, olhando para a porta da casa de Suho sem dizer nada, se arrependido por tudo que fez ao garoto. Já deitado em sua cama, extremamente triste e estranho, o protagonista se pergunta se seria possível que Kang Yeosu ficasse parada na porta da casa dele a noite toda. E depois de lembrar de algumas coisas que já viveram e também do último fora que ele deu nela, resume que provavelmente Yeosu já teria ido embora uma hora dessas. Por fim, o nosso querido prota acaba caindo no sono e adormece ali mesmo em meio a tantos pensamentos ruins. Porém, durante a madrugada, alguém começa a esporretear a porta do quarto do maluco, que se levanta assustado ali. Ainda meio grog de sono, ele se levanta da cama se perguntando quem era que estava batendo na casa dele a essa hora da madrugada. A voz do outro lado grita dizendo que era a síndica do prédio e que realmente precisava conversar com Suho. Isso já deixa o garoto meio assustado. Assim que ele abre a porta, a síndica diz que o prota estava fedendo cachaça e que não era de se admirar que o mesmo tenha demorado tanto assim para abrir a porta. Em seguida, ela aponta para Yeosu no chão e diz ao mesmo perguntando se ela era a namorada dele e que deveria fazer alguma coisa a respeito disso. Suho assustado e a síndica dizendo a ele que se ele brigou com Yeosu, deveria deixar ela entrar e acalmá-la, pois os moradores daquele andar não paravam de bater em sua porta. Ele informa sobre as reclamações, dizendo que há uma mulher de cabelo comprido toda acabada sentada no corredor, e no final todo mundo achava que ela era apenas um fantasma. O protagonista repara ali que ele realmente estava se metendo em uma situação simplesmente horrível, enquanto a síndica manda ele dar um jeito em Yeosu. Claro que o prota resolveu deixar Kang Yeosu entrar em casa, então a garota ficou olhando para ele, enquanto um clima terrível circulava todo o quarto do prota. E olha, rapaziada, sendo sincero com vocês, até eu que nem ali estou fiquei incomodado com aquele climão. Suho não conseguia nem sequer olhar para a cara da garota, e apenas ficava bufando enquanto tampava o seu rosto, até que por fim o protagonista decide quebrar todo aquele silêncio e pergunta para Yeosu o porquê raios a mesma estava levando isso tão longe daquela maneira, enquanto ele olhava nos olhos dela, refletindo que definitivamente não trocaria uma ideia sincera com ela se a mesma não fosse honesta com ele. Com um breve suspiro também, a garota loira começa a dizer ao protagonista que ele conhecia ela melhor do que qualquer pessoa em todo aquele mundo, melhor até do que ela mesma. Muito triste, a garota ainda acrescenta que nunca se sentiu assim antes em toda a sua vida, e que é como se o seu coração estivesse treinado apenas para obedecer a Suho. E ali no escuro, olhando nos olhos do protagonista, ela ainda acrescenta dizendo que não se arrepende nem um pouco de ter pedido desculpas a ele, e que na verdade, ele sabe que ela era uma má pessoa. E deixando o garoto ainda mais assustado, ela completa dizendo que mesmo ela sendo uma pessoa difícil, Suho ainda conseguiu fazer ela pedir desculpas sinceras e ainda abandonar os seus maus hábitos. Desesperada, ela grita com o protagonista, alertando ao mesmo que na verdade, ele conseguiu deixar ela fissurada nele. Ouvir aquilo deixa Suho completamente sem graça, que simplesmente abaixa sua cabeça bufando por não saber nem o que dizer a Yeosu. Meio desanimado, o garoto pede por favor para que ela fosse embora, pois ele estava muito bêbado e realmente precisava dormir um pouco. Deitado, o garoto diz que estava exausto e sem energia mental para lidar com os sentimentos da garota por hora, e que na verdade aceita desculpas dela, mas que realmente queria que a garota fosse embora dali o quanto antes. Ainda com a maquiagem toda borrada, Kang pergunta ao prota se na realidade ele estava triste assim por causa de Seyun. Com isso, o protagonista fica ainda mais sem jeito e novamente pede a garota para que saísse dali da sua frente o quanto antes, mas a mesma continua dizendo que quando estava esperando por ele no corredor, conseguiu ouvir o que ele diz enquanto subia as escadas, e realmente o garoto todo bêbado subiu xingando Seyun, perguntando qual era o problema dela, e que não entendia por que a mesma estava fazendo isso com ele. E Kang Yeosu apenas ficaria ali ouvindo o protagonista se queixando e gritando por Yeosu, perguntando por que ela fez isso com ele. Fechando seus olhos para fugir daquela situação, o protagonista apenas pede para Yeosu ir para casa urgentemente, pois ele não queria mais a presença dela ali. A coitada ainda insiste dizendo ao protagonista que não tinha necessidade de tanta tristeza, pois ele ainda tinha ela consigo, mas o garoto apenas manda ela ir embora novamente. Com isso, os olhos da pobre garota apenas se enchem de lágrimas, e a coitada ficou olhando para ele sem dizer nada por um breve momento. Por fim, ela diz ao protagonista que se é assim o que ele quer, então ela estaria indo embora, e se despede do garoto, que ainda diz tchau de uma forma fria. Com seus olhos fechados, o garoto simplesmente comemora mentalmente, porque Yeosu finalmente
provavelmente estava indo embora de vez. Ela pergunta a Suho se poderia usar o banheiro do mesmo antes de ir embora. Ele confirma e ainda pede para ela se cuidar pela rua. E quando Shin resolve ir dormir de vez, Kang Il-soo entra no banheiro e se prepara para tomar uma bela ducha. Ao sair da ducha, ela se depara com o quadro do protagonista abraçando Se-yoon. Isso deixa a garota um tanto quanto enciumada, que nesse exato momento tudo que ela consegue fazer é baixar o quadro para que não fosse mais obrigada a olhar para aquilo. Acaba que por fim a garota realmente não vai embora de vez, e enquanto o protagonista estava dormindo, ela simplesmente se deita ao lado dele e o abraça ali mesmo. Em pensamentos abraçado com seu amado, ela diz ao mesmo que realmente ele era dela, e somente dela, e mais ninguém. Enquanto todos esses eventos se desenrolavam com o protagonista e sua amada, Yeosu, pela qual ele não nutria um amor verdadeiramente sincero e profundo, outra jovem estava profundamente triste e desolada em seu quarto. Essa jovem não era ninguém menos, ninguém mais do que Hae-han. No momento havia uma razão para toda a tristeza de Hae-han, e tudo ocorreu algumas horinhas atrás naquele dia, desencadeando uma cadeia de eventos inesperados. A verdade é que a garota teve encontro com o nosso protagonista, que estava desfrutando de alguns drinks para aliviar o estresse do dia, e ela já sabia que ele estaria por ali. O protagonista ficou muito surpreso e a encarou, revidando com uma pergunta sobre como é que ela sabia que ele estaria naquele lugar naquele exato momento. Com um sorriso afetuoso, Hae-han respondeu a Suho que possuía bons instintos, e foi por isso que ela sabia onde ele estaria. Sentando-se à mesa do protagonista, ela indagou se poderia se juntar a ele. Não precisa pedir, né? Se já tá sentando aí. Ela se acomodou ao lado de Suho e solicitou ao garçom que trouxesse alguns drinks para ela também, sem rodeios, buscando amenizar a tensão. No entanto, Suho explicou a Hae-han que gostaria de beber um pouco sozinho naquela noite, pois ele não estava se sentindo muito bem. Ao ouvir isso, foi como um soco na boca do estômago para a pobre Hae-han, que sempre fora apaixonada por Suho e apenas observava, sem saber o que responder. Isso gerou um clima muito tenso e Hae-han simplesmente se levantou e saiu, deixando o espaço ainda mais pesado. Até que o protagonista chamou pela garota, percebendo que o clima realmente havia se deteriorado e que algo precisava ser resolvido ali. Nesse momento, a garota parou e olhou para o rosto de Suho, que quase que imediatamente pediu desculpas, dizendo que sentia muito e buscando amenizar a situação. Mas como sempre, Hae-han disse a ele para não se preocupar e que estava tudo bem no final das contas, demonstrando a sua compreensão com o mesmo. Já em seu quarto, extremamente triste, a garota refletiu que o seu charme na verdade era ser gentil, porém, ela não conseguia ser assim perto de Suho, e ficou ainda mais triste se perguntando por que é que isso só acontecia quando ele estava por perto, e nenhum outro rapaz conseguia despertar esses sentimentos nela. Enquanto isso, na casa do nosso querido protagonista, ele estava dormindo tranquilamente, mas a sua convidada indesejada não conseguia encontrar a paz interior, até que Suho acordou assustado com a presença da garota, pois não esperava que ela ainda estivesse ali, afinal ele havia dito para ela ir embora pelo menos umas 1000 vezes. Em seguida, ele perguntou se ela realmente estava tão interessada nele, ao ponto de morar em sua casa sem permissão, questionando a profundidade de seus sentimentos. Com um semblante muito triste e pesado, a garota disse a Suho que gostava muito dele, a ponto de não conseguir ficar longe do mesmo, revelando a intensidade de seus sentimentos. Com lágrima nos olhos, Kang Il-soo perguntou a Suho se ele poderia simplesmente fingir que ela era Se-yoon, buscando uma forma de aliviar o desconforto entre eles. Isso surpreendeu profundamente o protagonista, que perguntou à garota onde estava sua identidade orgulhosa e arrogante que ela costumava ter, questionando a mudança em sua personalidade repentina. Ele também quis saber por que ela o desejava de repente assumir a identidade de Se-yoon, buscando entender todas as suas motivações para isso. Mas com tristeza na voz, a garota explicou que tudo era por conta de Suho, pois havia abandonado seu orgulho há muito tempo por causa dele. E com os olhos cheios de lágrimas, ela disse a Suho que ele havia deixado assim, expressando a influência que ele teve em sua vida desde então. Isso perturbou profundamente o protagonista, que perguntou se ela agora pretendia culpá-lo por tudo, preocupado com as possíveis repercussões de suas ações. Novamente, após uma conversa, o protagonista pediu a Kang Il-soo que fosse embora o mais rápido possível. E chorando, a garota explicou que se partisse, Suho não atenderia mais às suas ligações igual antes, e ela definitivamente não queria sentir aquela ansiedade de novo, conforme estava sentindo antes. De forma insistente, a garota implorou a Suho para que a deixasse ficar ao seu lado, ansiando por seu acolhimento e compreensão. Mas isso começou a pressionar Suho, que irritado disse a ela que estava falando sério e que ela deveria ir embora imediatamente. Irritado, ele disse que já perdeu a conta de quantas vezes havia pedido para ela ir embora e perguntou quanto mais de sua paciência ele teria que gastar até que ela partisse então. E manifestando a sua frustração com a situação, ele acaba empurrando ela. Por ter empurrado a garota, o protagonista fica se questionando por acaso se ele acabou machucando ela sem querer. E no desenrolar desse clima tenso, vários minutos se passaram com Suho parado ali, enquanto Kang Il-soo permaneceria em silêncio. Isso fez com que o nosso querido Suho se sentisse extremamente culpado, já que a garota estava ali no chão sem proferir uma palavra sequer, o que o deixava completamente transtornado. Quebrando o silêncio total, a garota diz a Suho que ele estava correto, revelando-se como Kang Il-soo, a orgulhosa Kang Il-soo, exatamente como ele havia descrito. Com lágrimas nos olhos novamente, ela pergunta se ele não poderia perdoá-la, visto que ela havia deixado seu orgulho de lado tudo por conta dele. Aos prantos, ela grita perguntando quanto teria que se humilhar para que Suho a perdoasse de uma vez por todas, e então entendesse o seu coração. Naquele momento, o protagonista apenas fitava o rosto dela, sem dizer absolutamente nada para a garota. Ainda chorando, a menina diz que se isso
significasse que ele a deixaria ficar ao seu lado, então se humilharia o quanto fosse necessário, pois ele significava tudo pra ela. Contudo, um olhar de piedade Su-Ho diz a ela um firme e frio não. E a garota, ainda chorando, pede encarecidamente ao protagonista por favor. Tá dando dó até em mim, mano. Mas o protagonista, de maneira fria, repete mais algumas vezes que não a perdoará de forma alguma. E nesse momento, vendo a garota chorando ali, diante dele, o protagonista começa a recordar a conversa que teve anteriormente com Seyun. Passam por sua mente todas as coisas terríveis que ela lhe disse, agindo de forma fria e pedindo um tempo, como se tudo que viveram juntos não significasse absolutamente nada pra ela. Naquele instante, tudo que passava pela mente do garoto era Seyun virando as costas para ele, como se o que tivesse e não tivesse valor algum. Por fim, ele acaba cedendo à garota, pois estava demasiadamente triste e também sentia pena da mesma. Logo de amanhece, Kang Yeol-soo se despede do protagonista, dizendo a Seyun em pensamento que Su-Ho é seu e que ela fará com que ele a ame novamente. Ainda meio sonolento, o protagonista pergunta se ela finalmente estava partindo de vez de sua casa. E surpresa, Kang Yeol-soo se vira, questionando se ele realmente não estava dormindo, indagando por que ele estava conversando com ela. No entanto, o protagonista, com um tom de raiva, ordena que ela colocasse a foto de volta no lugar, a foto que ela havia deixado virada. Em uma explosão de emoções, Su-Ho diz a ela que na verdade Seyun é muito mais do que uma simples mulher para ela, e ela é a sua única família restante em todo o mundo. Irritado, ordena que nunca mais tocasse naquela foto, ameaçando que se o fizesse novamente, ele sequer olharia em seu rosto. Despede-se dela, deixando-a parada ali como uma árvore, sem dizer uma palavra ao mesmo. Enquanto isso, naquela mesma noite, Min-jae estava tendo uma ótima conversa com uma garota de cabelos rosa de seu colégio. Ela ainda comenta com o rapaz que na verdade ele tem um rival muito forte, já que todos no seu time apreciam Su-Ho e ele é um cozinheiro bastante atraente, assim como Min-jae. Min-jae fica refletindo sobre o protagonista e pensa que este homem o assombraria para sempre, deixando com uma sensação persistente de inquietação. Logo o celular do garoto começa a tocar e ele atende, curioso sobre quem poderia ser, e era o seu pai, ligando de uma forma desesperada e a sua voz transbordando de ansiedade. Ao atender, o rapaz pergunta ao seu pai o que é que estava acontecendo e se algo tinha ocorrido para ele ligar tão urgentemente assim, e preocupado com a situação que parecia tão crítica. Tae-sung, com mau humor, informa que algo aconteceu e explica que estava se sentindo bastante chateado naquele exato momento e sua frustração evidente em sua voz. Mas Min-jae, ainda sem entender, indaga o seu pai sobre o motivo daquela reação, buscando desesperadamente compreender toda aquela situação. No entanto, seu pai, de maneira brusca, diz que não importa com quem ele estava ou onde estava, mas que deveria voltar para casa imediatamente, com um tom de autoridade que não admitia contestação. Em seguida, o velhote diz para Min-jae que na verdade Yeol-soo veio ao seu encontro no restaurante pela manhã para conversar um pouquinho, deixando o garoto curioso e ansioso para saber mais sobre isso. Com desânimo estampado em seu rosto, o pai do rapaz conta que Yeol-soo terminou o relacionamento com ele e perguntou se ainda estaria disposto a contratá-la como gerente geral quando ela se formasse, deixando Min-jae perplexo, com o coração pesado, incapaz de articular uma resposta. Isso deixa Min-jae confuso e profundamente entristecido, sem dizer uma palavra a seu pai, que percebe o impacto da notícia em seu filho. Depois de relembrar o que Seo lhe disse, o rapaz percebe que ela realmente levou a sério que Tae-sung havia mencionado a ela e decidiu então procurá-lo. Curioso, Min-jae perguntou ao seu pai o que ele disse a Yeol-soo e se confirmou que não tinha nada a ver com ele, desejando esclarecer as circunstâncias que levaram ao término do relacionamento. Mas naquele momento, Tae-sung apenas questiona o motivo da preocupação de Min-jae, insinuando se seria porque ele não defendeu seu orgulho, provocando uma reflexão profunda no cara. O que desencadeou toda essa conversa foi algo que aconteceu algumas horas antes, quando Yeol-soo confrontou o chefe, questionando a reviravolta em suas palavras. Kang Yeol-soo estava visivelmente aborrecida, questionando o chefe sobre como ele poderia voltar atrás em suas palavras, demonstrando a sua decepção com o mesmo. Tae-sung então explica que de fato tinha dito que contrataria mesmo ela se ela tivesse terminado com Min-jae, mas que suas prioridades haviam mudado ao longo do tempo. Ele acrescenta que, no entanto, a sua visão havia mudado e que a garota estava considerando confiar a gerente a Min-jae quando esse se formasse, indicando uma mudança de planos que pegou todos de surpresa. Portanto, ele parecia hesitante e mais interessado em manter as celebridades à frente, o que levou a descartar Min-jae como gerente, gerando uma onda de incerteza. Mas quando o penúltimo ano de Min-jae começou, o garoto pareceu despertar para a realidade e demonstrou grande interesse em aprender sobre esse tipo de negócio, o que fez Min-jae questionar a dinâmica em jogo. Tae-sung diz a Kang Yeol-soo que ele realmente se importava muito com ela, mas o seu filho vinha em primeiro lugar sempre, revelando a sua preocupação com o bem-estar do próprio filho. Com expressão preocupada, ele ainda diz à garota que não queria que o seu filho se sentisse extremamente desconfortável com seu próprio pai. Balançando a cabeça com deboche, Yeol-soo diz a ele que o mesmo estava voltando atrás em sua palavra, a mesma que ele tinha falado primeiro, uma reviravolta que a deixou muito decepcionada, e o rapaz observa ela com curiosidade. Enfim, ela se retira dali e deixa o velhote pensando em sua vida e nas suas decisões ali na cozinha, com um sentimento de perplexidade com o conflito interno. Assim que a garota se retira, Tae-sung fica refletindo que é quase como se ela estivesse duas caras, e essa então era a verdadeira face da garota, uma vez que ela não tem nenhum interesse naquele relacionamento,
a atitude dela então mudava por completo. Mas o que faz a garota parar é Taezong perguntando a ela por que eles tinham terminado, já que o relacionamento dela com Minjai estava indo muito bem, buscando esclarecimentos sobre o rompimento. Nesse instante, ela se vira para o pai de Minjai e pergunta por que ele estava tão interessado nisso agora e por que ele queria saber na realidade. Taezong então diz que é uma pena que Minjai tenha perdido uma garota tão maravilhosa como Kang Il-soo e que ele queria saber o motivo para que ele pudesse dar uma bronca no garoto, sugerindo que então poderia fornecer uma orientação paterna. Naquele momento, Kang Il-soo reflete que ela realmente deveria dar um basta naquilo tudo e ferrar um pouco com a vida de Minjai antes de sair dali, planejando uma espécie de despedida inusitada. Com um sorrisinho, ela diz que ele não fez nada de errado e que na realidade tudo isso era culpa dela, pois deixou que um outro homem conquistasse seu coração, acrescentando um toque de mistério à sua confissão. Isso deixa o pai de Minjai completamente em choque e curioso, tentando entender o que é que ela tinha querido dizer com aquilo, ansiando por mais detalhes. Em seguida, depois de pensar um tanto, ele abre um sorrisinho e pede a ela que deixasse ele adivinhar, questionando se esse outro homem então seria Soo-Woo, demonstrando a sua percepção sobre toda a situação. Isso deixa a garota surpresa, indagando como é que Taezong sabia sobre essa porcaria, questionando o que ele sabia sobre os acontecimentos recentes em sua vida. Em pensamentos, ela começa a refletir que talvez Minjai tenha dedurado ela para que enfim ele pudesse prejudicá-la de alguma forma, alimentando a suspeita de possível traição. Ela reflete também que se era assim que ele gostava de jogar, então iria dar uma porrada neles dois agora, e nesse exato momento decidindo retalhar de forma assertiva. Com maior confiança e convicção, a garota dispara que era assim com Soo-Woo e que estava profundamente apaixonada por ele, compartilhando seus sentimentos de maneira ousada. Em seguida, ela pergunta a Taezong se ele queria ouvir o motivo dela ter terminado com seu filho, na esperança de que ele pudesse dar uma bronca no mesmo, buscando apoio. Então ela diz para que Taezong desse uma bronca em seu filho, pois ela não só gostava de Soo-Woo, mas também estava implorando pelo amor dele, expressando seus sentimentos sem reservas. É claro que isso deixou Taezong extremamente furioso com seu filho, que bate na mesa chamando ele de inútil e fracassado, liberando a sua frustração com total força. Ele grita com Minjai, dizendo que avisou o mesmo para não perder para aquele bastardo de Soo-Woo em nada, nunca em toda a sua vida, expressando a sua decepção. Ele ainda completa dizendo que Minjai não podia nem impedir que roubasse o coração de sua mulher e que deveria permitir ser humilhado por uma garotinha. Ele ainda diz que todas as fotos na rede social daquela garota eram de Taezong. Isso era porque ela gostava muito mesmo dele, ressaltando a sua relevância na vida da garota. Com muita fúria, ele diz que o seu filho deve ser muito patético mesmo para uma garota boa dessas se comportar de uma forma tão astuta assim com o grandioso Taezong. Mas Minjai diz que a garota mentiu e que não estava obcecada por Soo-Woo. Ela só tinha dito isso para causar caos e irritar eles, tentando esclarecer a situação. Minjai ainda diz que o amor dela por seu pai como fã era completamente falso, pois ele mesmo viu ela mudando por completo depois que não teve mais nenhum interesse no relacionamento deles. Em seguida, ele diz que ela era só uma narcisista e que não conseguia gostar de ninguém. Provavelmente no momento ela já devia estar cansada de Soo-Woo, ignorando as ligações do mesmo, expressando seu ceticismo. Mas mal sabia o garoto que, na verdade, naquela noite Kang Il-soo estava na casa de Soo-Woo, tentando ainda convencer o mesmo de que realmente gostava dele, revelando uma reviravolta inesperada. Alguns dias haviam se passado depois de todos aqueles acontecimentos seguidos de tanta coisa ruim, permitindo que o tempo acalmasse as águas. Durante uma conversa com Kang Il-soo, o protagonista diz a ela que não aguentava mais ficar atuando tanto, e talvez ele devesse entrar em alguma escola de artes cênicas. Quando questionado pela garota sobre o porquê dele estar falando essas coisas para ela naquele exato momento, ele compartilha os seus pensamentos e incertezas. Soo-Woo diz a ela que não gostava tanto de ficar com ela, que na realidade era muito exaustivo para ele ser junto com a garota, revelando a sua necessidade de espaço e tempo para si mesmo. E o que mais surpreende ela é ele dizendo que na verdade nem sequer sabia por que estava fazendo tudo isso, demonstrando a sua própria confusão e conflito interno. Isso deixa a garota completamente de cara, principalmente porque ele diz que tudo isso estava fazendo muito mal à sua saúde mental, deixando-a preocupada com seu bem-estar. Mas aquilo tudo só serviu de incentivo para a garota, que jurou ao protagonista que faria ele gostar dela de um jeito ou de outro, mesmo que ele estivesse enfrentando um período de crise. E depois desse dia, mais alguns outros dias se passaram, permitindo que os acontecimentos se enrolassem com o tempo. E Mary havia sido chamada pela professora da escola de culinária, dando-lhe uma notícia inesperada. A professora avisa Mary dizendo a ela que os posters do Nacionais daquele ano já tinham chegado e que ela ficaria surpresa ao vê-los, despertando a sua curiosidade. Ao mostrar, a garota realmente fica surpresa, pois o modelo de pôster era ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Minjai, revelando um toque de orgulho na escola, enquanto a professora explica a escolha. Em seguida, a mulher diz que tiveram um monte de comentários falando que as fotos de comida já saíram de moda e que no final a ideia de colocar os vencedores do concurso do último ano seria bem melhor. E depois de uma longa conversa, a professora pergunta a Mary se por algum acaso o trio principal das artes culinárias iria
iria na viagem do departamento, e ela confirma sua presença. Mary acrescenta que não sabe se Seiun vai, já que ela parecia estudar para a partida da seleção de representante da escola, e que no fundo ela era muito teimosa em sua dedicação. A professora então responde que se o motivo pela sua ausência dela era a preparação para a seleção de representante da escola, era para dizer à garota que ela deveria ir na viagem do departamento, incentivando então a sua participação. Mas nesse momento, Mary fica perguntando à professora o que é que ela queria dizer com isso, buscando algum esclarecimento em suas palavras. Em seguida, a professora responde que ela sabia que sempre fazia um desafio de culinária na viagem do departamento e que tinha um plano grande para esse ano, visando transformar a viagem em uma competição da seleção. O plano era transformar o desafio culinário da viagem em uma etapa de seleção, aumentando a competitividade e a motivação dos participantes. E mais tarde, naquele mesmo dia, Mary estava encarando aquele cartaz como se fosse algo surreal, refletindo sobre seu esforço em espalhar os pôsteres por todo o colégio. Afinal, ela já tinha espalhado os pôsteres por toda a escola, e aquele era o último a ser colocado, causando a sensação de alívio em seu corpo. Com todos os alunos perguntando o que era aquilo, Mary ficou refletindo que talvez tivesse sido melhor colocar algumas crianças para fazerem a distribuição dos pôsteres, já que foi mais difícil do que ela tinha imaginado. Raiha, ao ouvir um monte de alunos ali reunidos conversando com Mary, ficou se perguntando o que raios estava acontecendo, toda curiosa sobre a movimentação, até que por fim ela decide se aproximar, mas realmente tinham muitos alunos ali aglomerados e aquilo tudo estava muito apertado. Quando ela finalmente consegue passar por aquela multidão de alunos, ela percebe que aquele era o cartaz da competição nacional, compreendendo a relevância da agitação. No entanto, na visão dela, aquele pôster começou a ficar completamente borrado, deixando as pessoas do pôsteres irreconhecível, como se a imagem perdesse a clareza. Até que em seguida, aparece ela e o nosso querido protagonista Sorro, o que deixa a garota incrivelmente apaixonada, desencadeando um misto de sentimentos. Alguém ao lado da garota loira disse que acreditava que este ano seria mais difícil para Seiun, pois Sorro também iria competir, gerando especulações sobre a competição, mas outro diz que eles eram melhores amigos e provavelmente iriam se reunir, discutindo possibilidades de parceria, gerando mais conversa entre alunos. Enquanto os dois ficavam fazendo palpites e achismos sobre o que aconteceria, a garota loira apenas fica observando aquele pôster, imersa em seus próprios pensamentos. Enquanto isso, o protagonista estava no vestiário com dor de cabeça, devido às reclamações da professora e do diretor sobre possíveis problemas na comida, questionando a sua condição mental. Finalmente, o dia da faculdade havia chegado ao fim, e a garota loira se aproxima do protagonista e o convida para tomar um ar fresco, mostrando preocupação com seu estado de espírito. Em seguida, ela diz a ele que parece que o mesmo estava para baixo nos últimos dias, e que queria levá-lo para dar uma volta, para ver se ele animava um pouco. E ela diz ao protagonista que, como parte de sua sessão de fotos para a revista, levou a garota até o campo de cana dentro do parque ecológico, mencionando a vista perfeita do pôr do sol de lá. Com isso, ela diz que pensou que eles deveriam dar uma olhada, afirmando que o dia era apropriado e que deveriam aproveitar o momento a sós. Ao ouvir aquilo sobre o campo de cana, o protagonista pergunta se ela estava brincando com ele, demonstrando um tom de surpresa em seu rosto. A garota, mesmo sendo pega no flagra, tenta insistir e diz que nunca se sabe o que pode acontecer em uma viagem, pedindo a ele que desse uma chance de aproveitar a ocasião. No entanto, enquanto os dois conversavam, Kang Gil-soo estava observando tudo com ciúmes do protagonista, escondendo seus sentimentos dele. Ela reflete que ele ignorava todas as suas mensagens, mas estava dando risadas e conversando alegremente com aquela loirinha, o que a deixava ainda mais frustrada. Com o perfil preocupado, o protagonista pede desculpas novamente à loirinha, dizendo que eles poderiam ir a uma outra ocasião, pois naquele dia ele realmente não estava com vontade. Preocupada, a garota pergunta se foi rejeitada de novo, e menciona que no dia anterior ele nem sequer deixou sentar junto a ele na mesa. Mas com um olhar triste, Sorro apenas pede desculpas a ela novamente, afirmando que poderiam se encontrar na próxima oportunidade, um tanto buscando que suavizar o momento. Nesse instante, algo chama a atenção do protagonista, algumas pessoas chamando pelo nome de Kang Gil-soo, direcionando a sua atenção para a situação. Ao olhar, ele se depara com um grupo de pessoas tímidas cumprimentando-a de uma forma constrangida, como se estivessem apaixonadas, despertando toda a sua curiosidade. Com essas atitudes, Kang Gil-soo olha para o protagonista, sugerindo que ele também olhasse para ela da mesma forma que aqueles indivíduos ali estavam olhando naquele momento. Observando tudo aquilo, o protagonista fica se perguntando se talvez devesse desapontá-la mais um pouco, na esperança de que ela se afastasse dele, reduzindo a sua obsessão pelo mesmo. Com isso, o protagonista sobe na garupa da moto e a loirinha até fica surpresa por ele ter mudado de ideia de repente, mas acaba concordando com o passeio. Sorro explica que acabou de se lembrar de que provavelmente ficar sozinho em seu quarto o deixaria ainda mais triste, justificando a sua mudança de planos. O barulho da moto acaba assustando até mesmo Kang Gil-soo, que estava ali conversando com a rapaziada, causando surpresa e agitação entre os alunos. Kang Gil-soo abaixa a cabeça e os garotos em volta começam a perguntar se ela estava bem, pois o barulho da moto a deixou assustada, gerando preocupação. Que bando de gado, cara. Virando-se na direção em que o protagonista foi embora, Kang Gil-soo fica se perguntando se a loirinha fez aquilo de propósito, alimentando ainda mais a sua frustração. Isso deixa irritada e faz com que ela se questione por que alguém insignificante como aquela loirinha tinha saído com Sorro, enquanto ela nem sequer conseguia
iria conquistá-lo. Por fim, eles chegam ao tão sonhado pôr do sol, e a loirinha pergunta ao protagonista se aquilo não estava maravilhoso, e que provavelmente ele estava feliz por terem ido até ali. Ele diz que era bonito, mas a altura da cana estava atrapalhando um pouco a vista do pôr do sol, expressando a sua perspectiva sincera. A loirinha responde que era possível ver muitas estrelas quando anoitecia, e que a vista costumava ser deslumbrante, mas o protagonista diz que não ligava para as estrelas, deixando claro ali o seu estado de espírito. De repente, a garota se vira de costas e diz ao protagonista que ela não sabia o exato motivo dele ter mudado de ideia de repente. Em seguida, perspicaz pra caramba, a garota pergunta a Suho se isso tinha a ver com a garota veterana de administração, a ex de Minjai. Isso deixa o protagonista muito sem graça, dizendo que não esperava que a loirinha fosse sacar isso. Em seguida, pede desculpas a ela por ter usado a mesma estratégia. Sorrindo, a garota pergunta se Suho usou ela para fazer ciúmes em Kang Yu-soo, mas o garoto na hora diz que não era exatamente isso, tentando explicar os seus sentimentos. Então a loira diz ao prota que estava tudo bem na verdade, e que ele realmente não precisava dizer a ela os detalhes do porquê ele estava assim, compreendendo então a sua reserva. Mas estendendo a sua mão, ela diz que se ele estiver arrependido de verdade, então deveria segui-la imediatamente, convidando-a a se abrir. Nesse exato momento, o protagonista fica completamente sem palavras, olhando para o rosto da garota, perplexo com a reviravolta da conversa. Até que depois de refletir por alguns momentos, ele finalmente decide pegar nas mãos da garota e se põe a andar no meio da cana alta. E ali mesmo, na cana alta, a loirinha diz ao prota que se ele realmente estava arrependido de tudo, então deveria se deitar ali, sugerindo um momento de conexão. Mas olhando no rosto da garota, o protagonista percebe a maldade vindo dela e pergunta se ela estava tentando manipular. E é claro que ele não obtém nenhuma resposta direta, mas ali, no meio da cana alta mesmo, acaba pintando o clima com tensão no ar. Já havia anoitecido e o protagonista, juntamente com a sua amiga loira, ainda estavam lá, olhando as estrelas deitado no meio da cana alta, aproveitando o momento de paz. Aproveitando aquele momento ali com Suho, a loira diz ao mesmo que ela realmente não estava mais conseguindo dar uma de legalzona sempre que estava perto dele. Deixando o protagonista completamente em choque em suas palavras, a garota pergunta carinhosamente se o mesmo gostaria de ser o seu namorado, abrindo todo o seu coração. Mas ao ver que o garoto realmente não tinha uma resposta nem uma opinião formada a respeito disso, a menina simplesmente fica calada, com seus olhos cheios de lágrimas. Em seguida, para dar uma quebrada no gelo, ela diz a Suho que ele deveria esquecer isso que ela acabou de lhe dizer, tentando aliviar a tensão. E a coitadinha ainda sorrindo diz a Suho que na realidade, ela já perguntou isso pra ele, sabendo que não tinha a menor chance disso rolar de real, tornando a situação um pouco mais leve. Afinal, ele tinha ao seu lado a grande e maravilhosa Seiyun, e também de quebra tinha Kang Yu-soo, a orgulhosa ex de Minjai, fazendo uma comparação divertida. Deixando o coitado ainda mais sem jeito, ela dispara em seguida que sabia que o mesmo não tinha um lugar em seu coração reservado pra ela. Então, mexendo nos trigos, ela diz ao prota que na realidade, estava realmente bem, feliz por ter saído com ele de novo, e que sempre é sensacional. A loirinha ainda completa dizendo que sempre respeitou muito o Suho como cozinheiro, que não estava mentindo quando disse que sempre foi fã dele. Com um olhar meio triste, mas um sorriso, a garota loira pergunta ao protagonista se eles poderiam ser bons amigos depois disso, buscando manter um vínculo de amizade apenas. E abraçando a garota, o prota confirma pra ela, dizendo que era claro, e aquela demonstrando seu apoio à amizade. Realmente foi a última vez que Suho acabou dando um rolezinho com Raihan, encerrando aquele capítulo de suas vidas. E depois de algum tempo, quando já tinha chegado o dia dos pais, o protagonista foi até a lojinha e restaurante dos pais de Seiyun para dar um presente ao pai da garota, fortalecendo seus laços familiares. Ainda brincou dizendo que aquela flor que ele estava dando ao velho era bem mais cara do que a flor que Seiyun havia dado para ele, em um tom meio que divertido. Seiyun ainda percebeu isso e, irritada, perguntou ao seu pai por que ele estava falando de preço, já que tinha dito pela manhã que a flor que ela deu não tinha preço nenhum. Para dar uma provocada a mais na garota, os pais dela ficam zombando, dizendo que a flor de Suho realmente era sensacional. Depois de todas essas brincadeiras, o protagonista se põe na frente dos dois e diz que a sua mãe o deixou e ele também cortou todos os laços com seu pai, revelando então as suas experiências pessoais. E agora eles eram seus novos pais. E de agora em diante, ele iria pensar nos dois como seus pais de verdade e visitá-la todos os dias dos pais, estreitando seus laços familiares. Ao ouvir aquilo, Seiyun fica completamente sem palavras, apenas olhando para o rosto do protagonista sem saber o que dizer em resposta, tocada por sua declaração sincera. E para a surpresa do protagonista, os pais de Seiyun simplesmente correm abraçá-lo com o maior carinho, abraçando como parte de sua família. Mas o pai da garota, ao ver a mesma meio distante, pergunta a Seiyun por que raios ela não estava participando do abraço, provocando uma situação engraçada. Acaba que por fim, meio sem jeito, ela vai abraçar o protagonista, pois agora eram famílias, enquanto o mesmo apenas fica encarando ela. Após toda essa conversa ali dentro, já do lado de fora, o protagonista em um tom meio frio diz à sua amiga que ele já estava indo embora e que ela poderia entrar, indicando que era hora de se despedir. Mas mesmo depois de passado algum tempo, aquele dia havia ficado na mente do protagonista, deixando ele em um tom de pensamento. E Suho ficava se perguntando mentalmente quando é que a garota finalmente se sentiria confortável de novo com ele, preocupado com o impacto de suas ações. E bom, ele quase acabou fazendo essa pergunta, mas simplesmente decidiu se segurar e ir embora dali o quanto antes. Assim que o garoto se retira dali, Seiyun apenas fica calada, observando o mesmo se afastar cada vez mais de perto dela, guardando seus sentimentos
momentos para si. Naquela noite de Dia dos Pais, o protagonista recebeu uma ligação da professora Hina quando estava voltando para casa, surpreso com a chamada inesperada. Suhu alerta a professora dizendo que estava voltando para casa depois de dar flores para os pais de Seyun e pergunta se tinha acontecido algum problema. Nesse momento, a professora diz ao protagonista que também queria que o mesmo desse flores a ela, mas o garoto rebate, dizendo que para isso tinha tido os professores específicos, respeitando a tradição. Então Hina diz que eles tinham 20 anos de diferença, o que a faz se sentir como uma mãe para o protagonista, e pede para que o garoto fosse até a casa dela imediatamente. O garoto fica meio confuso, gaguejando, perguntando se poderia ser depois, pois ele não estava muito afim de ir agora, mas a professora nesse exato momento insiste, reforçando seu convite. E ainda para convencer o garoto, ela diz que preparou um prato especial que só estará completo no final se for adornado por uma flor, destacando a importância do toque final. Deixando o protagonista tanto quanto preocupado, ela diz que sabe que o mesmo é um bom decorador e que ele é bom com detalhes, por isso confiava nele para o toque final. Por fim, ela pede por favor para que o protagonista não demorasse e viesse o mais rápido possível para terminar o prato, pois ela iria dedicá-lo ao Suhu, compartilhando a sua intenção. Ela ainda diz que a senha da sua porta de casa era 2360 e que ela não poderia abrir a porta para o protagonista, pois estaria cozinhando, portanto ele mesmo poderia abrir e entrar. As roupas que ele tinha deixado na casa da professora realmente chamaram a atenção dele, no entanto, o que definitivamente o deixou mais curioso foi realmente o prato, despertando a sua curiosidade. E foi exatamente isso que o fez ir até o apartamento da professora nesse exato instante, decidindo dar uma chance à surpresa. Depois de uma longa caminhada, Suhu finalmente estava na casa de Hina e chega cumprimentando a mesma, que pede a ele para que fosse até a cozinha, dando-lhe as boas-vindas. E assim que ele chegou na cozinha, tomou um baita susto, uma coisa que ele realmente não estava esperando. E ali ele entendeu que era o prato surpresa, sendo completamente surpreendido. Causando um clima extremamente desconfortável, o prota diz que só estava ali para pegar as roupas dele e pergunta se estava no armário, tentando aliviar a tensão do momento. Hina pergunta a ele se realmente iria fazer desfeito do prato surpreso que ela tinha feito para o mesmo, demonstrando a sua decepção. E com um tom de decepção em seu rosto, o protagonista pergunta se ela realmente era o prato que Hina queria que ele completasse e que estava decepcionado demais com aquilo. Nesse exato momento, quando a professora ouve isso, fica completamente de cara e surpresa com a atitude do protagonista. Em seguida, ele também diz que veio porque estava realmente animado com o prato dele e estava curioso para saber o que realmente seria. E se virando de costa, o protagonista diz que respeitava muito ela como chefe de cozinha e que não gostava daquele tipo de coisa, tentando explicar as suas ações. Acaba que no final, o protagonista faz uma piadinha para poder descontrair um pouco aquele clima, enquanto começa a refletir que na verdade sua professora sabia que a sua mãe e o seu pai tinham abandonado e que ele também tinha cortado todos os laços com seu pai. Portanto, quando ele disse que tinha ido para a casa dos pais de Seyun para dar flores a eles, ela ficou se sentindo mal, percebendo o contexto de suas ações. E por causa desse exato motivo, ela resolveu fazer essa surpresa extraordinária para o protagonista, para que assim ele se sentisse melhor. Enquanto o protagonista estava ali de boa com a sua professora, novamente Kang Yu-soo estava ligando várias e várias vezes para o mesmo, demonstrando a sua persistência. Ele reflete que assim como Seyun, a professora Na tem mostrado um certo tipo de interesse nele, de uma forma que ele não conseguia compreender, ponderando sobre a situação. Suhu também reflete que na verdade, por causa disso, a professora Na fez aquela surpresa, pois ela mesma tinha dito a Suhu para respeitar sempre a comida, conectando os pontos. A real é que Suhu já estava cansado de todas as garotas ficarem dando em cima dele, por esse motivo ele tentaria agir igual um desumilde para que assim despistasse todas, buscando evitar situações complicadas do futuro. No final, Hina realmente ficou incrivelmente chocada com a frase do protagonista. O único problema é que não foi exatamente como ele queria, revelando as suas intenções de forma inesperada. Ele tentou mesmo de tudo, mas não conseguia. O seu charme era bem maior, e Hina estava cada vez mais caidinha por ele. Acaba que no final, o protagonista decidiu desistir de tentar despistar a professora e conversou com ela a respeito do que aconteceu com Seyun, optando pela sinceridade. Ao contrário da outra vez com Mary, em que ele não falou o nome de Seyun para a professora, ali ele falou. Afinal, ela era sua melhor conselheira e também uma adulta de 20 anos mais velha do que ele. Portanto, ele confiou e contou a ela quase sobre tudo o que estava acontecendo em sua vida, buscando um tipo de orientação. Com um sorrisinho em seu rosto, a professora Na diz ao prota que pelo que ela vê, é o tipo de cara que mantém distância de todas as outras mulheres quando estava comprometido com uma. Ele tá certo, né? Ainda meio contente, ela diz que era melhor ela se preparar para esse futuro e aproveitar para sair com Suhu enquanto ele ainda estava solteiro, sugerindo que aproveitasse então o momento. Mas o protagonista apenas dá uma risadinha de volta muito sem graça, sem saber como responder a isso. Por fim, Hina diz a Suhu que na verdade ela tem certeza de que Seyun não fez isso à toa, e provavelmente ela tinha os motivos dela, já que ela não agia por besteira. Ela ainda acrescenta para que o protagonista descansasse a sua mente e esperasse esse tempo, e desse uma certa distância à garota, sugerindo paciência. Então ela disse que se ele parecer muito preocupado com o que estava fazendo, a garota só iria se sentir mais desconfortável e achar ainda mais difícil se aproximar dele novamente. Portanto, ele deveria fingir que ela se foi e parar de pensar sobre isso, mas Suhu não ficou contente com essa resposta não. Agora, na maldade, Hina diz a ele que ter um monte de mulheres em
volta de si é a melhor forma de um homem evitar acabar se apaixonando por uma só. Que boa conselheira, hein? Em seguida, ela diz ao protagonista que ele só tem 21 anos e, portanto, deveria aproveitar a vida. E ele estava solteiro, portanto, não era como se estivesse traindo Seiyu. Enquanto isso, no quarto de Minjae, o garoto estava deitado, mexendo em seu celular, até que do nada alguém começa a bater em sua porta, surpreendendo. Era o seu pai pedindo para entrar, e logo em seguida entra, perguntando a Minjae o que é que ele estava fazendo. Ao ver o cartaz perto da cabeceira da cama de Minjae, Taezong pergunta ao mesmo se aquele ali era o cartaz dos nacionais, demonstrando interesse no assunto. Taezong diz que Minjae ficou muito bom, já que ele tinha se destacado, e dá uma risada cínica, elogiando o trabalho do seu filho. Com um sorriso egocêntrico em seu rosto, Taezong diz que todos ouviram a sugestão que ele havia dado, e pergunta a Minjae se o garoto tinha gostado, mostrando seu orgulho pela ideia. O garoto até confirma, mas diz ao seu pai que sabia que foi ele, e Taezong pergunta a Minjae por que ele estava triste. Em seguida, o garoto responde que ele não gostou daquele cartaz, pois colocar aquela garota ao seu lado faz parecer que ela estava no mesmo nível do que ele. Ele concorda que tecnicamente eles eram campeão e vice-campeã, mas ela provavelmente não era tão boa quanto Seiyu, ponderando sobre as habilidades de cada um. E nesse momento seu pai simplesmente dá uma bufada ali, sem dizer absolutamente nada ao garoto. Em seguida ele se senta, dizendo a Minjae para que não ficasse muito preocupado, e de primeira mão o garoto nem entende isso. Então Taezong diz que haverá uma pequena mudança na regra da seleção do representante da escola, e no lugar de 2 times da escola vão poder participar da seleção, surpreendendo Minjae com a notícia. Aquilo deixa Minjae completamente de cara, perguntando por quê, afinal não fazia sentido ter uma mudança assim do nada. Deixando seu pai sem palavras, Minjae pergunta se isso era por causa de Suho, e pergunta por que o seu pai achava que ele poderia perder para aquele rapaz e não conseguir os nacionais. Mas o seu pai apenas dá uma olhada e um deboche para o garoto, dizendo que era exatamente sim, por conta de Suho. Minjae não gosta muito dessa resposta, e pergunta ao seu pai se ele estava falando sério, e se na verdade ele já tinha brincado alguma vez com Taezong. Irritado, ele grita, perguntando ao seu pai se ele realmente acreditava que o seu filho, Minjae, iria perder para aquele porcaria de Suho, demonstrando todo o seu descontentamento. O pai, ainda debochando, diz que vendo como Minjae não conseguia nem sequer controlar o seu mesmo temperamento, era óbvio a resposta. Deixando seu filho tremendo de medo e com raiva, Taezong ainda diz que Minjae não conseguia ganhar de Suho na cozinha, gerando mais tensão ainda. E Minjae até começa a gaguejar, mas o seu pai diz que infelizmente o garoto ainda tinha Taezong ao seu lado, questionando as suas habilidades. Com um sorriso malicioso em seu rosto, diz para Minjae apenas fazer o que ele disser, e então ele ganhará daquele filho da mãe de Suho, abandonado por todos. Passado alguns dias após tudo aquilo, finalmente chegou a noite antes da viagem no departamento da escola. Para o protagonista não poder ir na viagem do departamento, não foi a única surpresa que Raihan trouxe consigo, partilhando outras novidades. Ela também disse ao prota que estava tentando entrar em um grupo de garotas e que achava que seria uma boa experiência para ela tentar, buscando algumas novas oportunidades. A garota informa ao protagonista que depois da associação de fotos, ela começou a receber ofertas de grandes companhias, revelando as oportunidades que surgiram. E uma empresa de entretenimento foi uma delas. Por isso a garota diz que faria isso, pois estava interessado demais nessa companhia, revelando seus planos e objetivos. O prota desconfia, dizendo que talvez não fosse uma boa ideia, mas a garota passa mais uma cantada e deixa o garoto incrivelmente sem graça. Suho pergunta a Raihan se na verdade essa decisão do nada que ela tomou foi exatamente por sua culpa, mas nesse momento a garota apenas fica olhando para a cara dele sem dizer absolutamente nada, mantendo o suspense no ar. Em seguida ela diz que não poderia dizer que não tinha dedo de Suho nisso, e diria que 70% da responsabilidade disso era dele. E assim que Suho ouve isso, fica assustado, dizendo que isso era bem mais do que ele realmente imaginou, demonstrando uma surpresa em sua voz. Mas Raihan diz para ele ficar de boa, que não precisava se assustar pois não era 100% afinal, portanto não era para ele se sentir mal. Em seguida ela acrescenta dizendo que ele não precisava se preocupar pois não era uma folga impossível, afinal ele tinha pensado muito a respeito dessa decisão. Ela completa dizendo que, para ser honesta, se tornar a namorada dele foi apenas um de seus planos desse ano, mas mesmo que se tornasse realidade, ela teria assinado com essa agência depois de terminar o seu primeiro ano. Afinal, isso era o seu sonho desde que ela era apenas uma garotinha, se tornar uma grande ídolo ou ser conhecida por todos. Raihan diz que ainda estava destinada a fazer isso, e de qualquer forma, completa dizendo que o protagonista só teve um papel em fazer isso acontecer um pouco mais cedo, portanto ela diz só 70% de culpa. Isso não deixou o nosso garotão muito confortável, mas ele apenas repate dizendo que confiava no que ela estava lhe dizendo, com um sorriso sem graça em seu rosto. Por fim, ela dá um abraço de despedida no nosso querido protagonista, dizendo que estava realmente torcendo por ele. Sua agência proibiu de andar de moto devido ao risco de acidente, então Raihan andou até a estação de trem, aderindo às novas regras de segurança. E Suho, olhando de longe, apenas reflete consigo mesmo, desejando boa sorte à garota, dizendo que estava torcendo por ela e que esperava que os seus sonhos se tornassem realidade. Na manhã da viagem do departamento de artes culinárias da universidade, Baek Gang, Taezong estava em um restaurante de uma franquia Kimbap fora da metrópole para gravar um vídeo para o YouTube. Taezong estava muito irritado com o motorista, perguntando se ele achava que isso era engraçado, afinal ele era o grande Taezong para estar no restaurante ridículo daqueles, demonstrando todo o seu descontentamento. Dando os pontapés no coitado, Taezong pergunta quem ele pensava que era e como ousava trazê-lo para o restaurante de Kimbap, quando havia outros restaurantes melhores. Então por que raios o motorista o trouxe
trouxe até ali. O coitado pede a Taezong para se acalmasse um pouco, pois alguém poderia ver aquilo, o que seria muito ruim para a reputação do chefe. Por fim, o cara se aquieta e diz ao motorista que ele poderia tomar conta de sua própria reputação, e que o motorista devia fazer o trabalho direito, pois ninguém tinha visto ele bater no mesmo. Irritado ainda, o grande chefe reflete que conforme a quantidade de inscritos subia, estavam aparecendo pessoas sem bom gosto, e por isso esse restaurante ridículo foi escolhido. O motorista responde dizendo que escutou que aquela franquia tinha vendas piores em comparação às outras, mas o negócio começou a florescer alguns meses atrás, porém tinha uma história toda por trás disso. Assim que Taezong ouve isso, fica perguntando ao motorista sobre que tipo de história era essa que ele estava se referindo, demonstrando seu interesse na mesma. Acaba que por fim, depois de toda aquela conversa no carro, Taezong estava apresentando seu novo programa no YouTube, dizendo que ele estava no restaurante que foi fortemente recomendado por vários de seus inscritos. Bom, a verdade é que aquele lugar teve as piores vendas da franquia mesmo, porém depois de contratarem uma nova cozinheira, teve um aumento significativo de clientes, contextualizando a situação. E Taezong ficou pensando consigo mesmo quão boa essa garota deveria ser para fazer as vendas aumentarem assim, especulando sobre o papel da nova cozinheira. Portanto, ele decidiu pedir 3 especialidades do cardápio sem grandes expectativas, supondo que foram provavelmente feitas com temperos artificiais, deixando claras as suas expectativas baixas. Mas assim que ele prova o tempero, ele fica impressionado com o sabor, dizendo que realmente não pertencia à cozinha da nação Mbap, elogiando a qualidade da comida. Vendo a garota na cozinha, ele também reflete que aquela ali definitivamente não era uma cozinheira medíocre apenas, reconhecendo o seu talento. O cara fica todo entusiasmado, dizendo que ela era uma mestra escondida. O dono da filial tenta segurá-lo, enquanto o mesmo tenta conversar com a garota, expressando a sua empolgação. Então o dono informa a Taezong que a garota pediu 2 coisas, que a câmera não iria filmá-la e que ela não iria falar com ninguém, estabelecendo as condições de cozinheira. Enquanto isso, o funcionário de Taezong pedia para o mesmo se acalmar, mas ainda assim o cara estava insistindo muito em falar 3 minutos pelo menos com a garota, destacando a sua determinação. Ele fica lá gritando de longe para a mulher, dizendo que ele era o grande chefe Taezong que estava encantado em ter encontrado alguém do calibre dela, que realmente fazia muito tempo que ele não conhecia alguém assim. E a mulher não diz absolutamente nada em meio a tantos elogios do grande chefe Taezong, uma coisa que todos almejavam muito, e ela mantém seu silêncio. Acaba que no final Taezong não pode nem mesmo ver o seu rosto, muito menos conversar antes que terminasse aquele dia, deixando o encontro inacabado. Finalmente tinha chegado o primeiro dia da viagem do departamento de artes culinárias da universidade. Isso era umas 6 horas da manhã, marcando o início da viagem. E lá estava a classe do 3º ano se despedindo, enquanto estava em seu tempo livre, preparando-se para a viagem. Enquanto eles estavam em seu tempo livre, as garotas assistem a outra garota de cabelos rosas na TV, dizendo que ela parecia linda, mas que provavelmente era apenas um efeito da televisão, fazendo observações sobre a aparência da garota. Mas Minjae, que estava ali, então deixa elas surpresas, informando que na verdade ela era assim na vida real e que aquilo não era um efeito, revelando a verdade sobre sua aparência. Mas deixando Minjae incrivelmente surpresa, as garotas dizem que aquela caloura, Haehan, estava entrando no grupo de sua rival e que ela tinha tirado uma licença para se tornar uma idol, compartilhando informações sobre a garotinha loira. Ao ouvir o nome dessa garota, na hora Minjae se lembra do tapa que ele tomou na cara dela, dizendo que gostava muito de Suhu, relembrando o incidente. Em pensamentos, ele começa a xingar a garota, dizendo que estava pensando em como conseguir sua vingança, e já que ela seria nova membro do grupo, isso seria perfeito. Ali também, o cara maldoso reflete que ia falar para aquela garota de cabelos rosas mostrar para Haehan o inferno e fazê-la chorar e desistir, planejando seu plano de vingança. Mas olhando para o seu celular, o garoto reflete que já tinha se passado 6 horas, mas ainda a professora não tinha chegado. E ele nem sequer entendia isso. Curioso, ele calcula que se ela já tivesse vindo direto de estúdio, já deveria ter chegado fazia um bom tempo, fazendo então algumas suposições sobre o motivo do atraso, pois a gravação do programa de culinária coincidiu com o primeiro dia da viagem do departamento, então estava esperando que a professora e Suhu chegasse pelo fim da tarde. Com isso, o garoto resolve ligar para a professora, dizendo que ela estava um tanto quanto atrasada, e perguntava se ela realmente iria chegar ali ou não, buscando informações sobre o atraso. Então Renan diz ao garoto que ela iria sim, e acreditava que em meia hora ou algo assim ela já estaria lá, prometendo a sua chegada. Então Minjae diz à professora que, na realidade, aquilo era muito suspeito, e na hora a professora pergunta do que ele estava falando, compartilhando sua suspeita. Olhando o pôr do sol, Minjae então pergunta se ela realmente estava atrasada porque estava passando um tempo com Suhu, levantando uma hipótese. Ela pergunta do que é que ele estava falando, e o garoto disfarça dizendo que era apenas uma piada, mas a professora realmente não gosta disso, esclarecendo o mal entendido. Acaba que por fim, depois de todo esse desconforto, Minjae simplesmente desliga o telefone e fica olhando para o mesmo completamente sem palavras, refletindo sobre a situação, mas deixando o protagonista incrivelmente surpreso. Enquanto ele estava ali passando um tempo com o Renan, o seu telefone começa a tocar, introduzindo um novo acontecimento. E era ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Minjae. Esse cara realmente não dá paz pro protagonista, cara. E isso acaba destacando a persistência de Minjae e encher o saco do prota. Aquilo ali deixa o garoto incrivelmente surpreso. Afinal, era muito estranho ter 5 chamadas perdidas de Minjae em seu celular. Com seu rosto corado, o protagonista viu uma boa oportunidade para se vingar do garoto pelo que ele tinha feito com ele de uma outra vez. E ali então ele começa a planejar a sua vingança. Após passar muito tempo mesmo, já tendo até anoitecido, o protagonista chega junto com a professora, marcando o fim do dia. Minjae fica visivelmente
visivelmente irritado e expressa sua insatisfação, afirmando que a situação era atípica. A professora em questão não era uma simples educadora, mas sim uma reitora, e ele acredita que o atraso dela é completamente inaceitável. No entanto, ao perceber a tensão no ambiente, a professora sorri constrangida para o garoto nervoso Minjai e pede desculpas ao mesmo, dizendo que a demora se devia ao encontro com o produtor após a sessão de fotos que inesperadamente se prolongou. Nesse momento, Minjai solicita ao protagonista que se afastasse para que pudesse ter uma conversa privada com sua professora, e o mesmo concorda prontamente, reconhecendo a necessidade de privacidade naquele momento. Assim, Suho recolhe sua mochila e parte da área, sem fazer alarde, enquanto Minjai o observa à distância, talvez reflexivo. Uma vez que o protagonista se retirou, Minjai sugere à professora que eles se deslocassem para um local mais reservado na praia, evitando serem vistos por outras pessoas. No cenário à beira da praia, Minjai aborda Reina e comunica que não está chateado com o atraso dela devido ao tempo que passou com Suho, e a surpresa é visível no rosto da mesma. No entanto, Minjai logo expressa suas preocupações, alegando que a reitora, como organizadora do teste, não deveria gastar tanto tempo assim com um único estudante, evidenciando suas opiniões sobre justiça. Essa declaração deixa Reina perplexa, já que essa atitude não é atípica de Minjai, e ela pergunta por que ele estava nervoso, questionando se Minjai acredita que ela teria dado alguma vantagem a Suho. O garoto, adotando um tom de deboche, assegura a Reina que não há razão para o seu nervosismo, pois mesmo que ele tivesse dado uma dica a Suho, ainda assim venceria aquele energúmeno de qualquer maneira. Em seguida, ele compartilha sua preocupação com os demais participantes do teste, argumentando que Seiun e outros estudantes podem estar em desvantagem. Contudo, Reina aproveita a oportunidade para debochar do jovem, apertando gentilmente a sua bochecha, assegurando que ele não precisa se preocupar, pois ela não demonstra favoritismo com nenhum de seus alunos. Depois disso, ela se retira do local fazendo um juramento em relação à sua carreira de chefe que demonstra sua dedicação profissional. Após o ocorrido, Reina aconselha Minjai a evitar pegar um resfriado, enfatizando a importância de estar em uma boa condição para a participação do teste do dia seguinte, já que a temperatura da praia estava caindo, demonstrando preocupação com a saúde de Minjai. Essa situação deixa o ego de Minjai levemente ferido, levando a se questionar por que Reina estava tratando como uma criança agora. Talvez motivado pelo medo de ficar para trás em relação a Suho, Minjai toma a decisão de tentar flertar com Reina, buscando um relacionamento mais próximo. No entanto, Reina rapidamente corta o vestido de Minjai, ressaltando que qualquer presença deles na praia seria suspeita e poderia questionar o resultado do teste que aconteceria no dia seguinte. Ela conclui a conversa expressando a expectativa de que Minjai não repita esse comportamento no futuro, enfatizando que agora são apenas aluno e reitor, definindo então assim o limite do relacionamento deles também. Minjai, atônito com a resposta de Reina, observa sua expressão sem conseguir articular qualquer palavra, deixando sem saber como reagir àquela conversa. Os professores realizaram a votação para selecionar os 5 melhores estudantes que participaram da próxima etapa de competição. Entre os escolhidos estão Seiun, Suho e Minjai. Um dos avaliadores informa que no concurso nacional de culinária, Minjai conquistou o 4º lugar, um resultado notável em uma competição onde os competidores já haviam ganhado prêmios em outras competições. No entanto, é destacado que os estudantes universitários podem participar somente se obtiverem o 1º lugar ou o 2º no concurso nacional de culinária de estudantes universitários. Originalmente, o lugar pertencia a Hae-han, mas ela tirou licença da escola para seguir o seu caminho como uma ídolo, justificando sua ausência na competição. Após a votação e os eventos anteriores, os estudantes decidem relaxar e aproveitar o tempo descontraindo, desfrutando de algumas bebidas para comemorar o término das provas. A maioria dos estudantes está imersa em uma atmosfera festiva, celebrando com entusiasmo. No entanto, em meio a toda a agitação, alguns continuavam estudando. Enquanto isso, Reina, que atua como supervisora da rodada de seleção, dedica o seu tempo a explicar as regras da próxima etapa do teste para os 5 estudantes mencionados anteriormente, garantindo que todos entendam o procedimento. E finalmente, aquela sala designada, Suho, Seiun e Minjai se reúnem, relembrando a parceria que compartilharam desde o passado, e estavam preparados para competir um contra o outro nessa nova etapa de competição. Então todos prontos para o desafio que se apresenta, conscientes de que a competição é mais acirrada do que nunca, questionando-se também quem dos 3 conquistará a tão cobiçada vitória e se destacará como o melhor nessa competição de renome. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E rapaziada, eu vim fazer um apelo. Quem não me segue lá no Insta, rapaziada, dá uma passada lá. É BrutusMonA e tá aparecendo aí na tela pra vocês. Vira e mexe, eu posto algumas coisinhas legais lá e eu vou começar a ter uma interação maior, hein? Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima. Fui. Eu gostaria de deixar aqui no final do vídeo uma mensagem de carinho para os membros aqui do canal. São poucos, mas ainda assim estão no meu coração. Helicris, um salve pra você. Daniel Sabino, um abraço. Mind 122, mais 29 dias aqui com a gente, hein? O Thiago Extreme também, um abraço, meu querido. Gilmar Ludwig, um abraço. Samuelito Fialho, 2 meses com a gente, hein? O Rafael também está há 3 meses com a gente. Assim como o nosso querido Arqueleu RJ, que também está há 3 meses com a gente. E ajudou também a reconfigurar o canal do Discord, que eu vou deixar aí na descrição, para quem quiser ter um contato maior.